Pronto, gravando. Começar a nossa aula. Boa tarde, pessoal. Então, hoje na aula de virologia, a gente vai estudar infecções que afetam o trato gastrointestinal, tá? Como que eu preparo as aulas de virologia? A gente tem pouca aula de viro, né? Na verdade, essa disciplina ela é dividida com a microbiologia. Então, vocês têm bactério, parasito e virologia junto. Não sei se mico junto ou se mico é separado, mas enfim. Então, as nossas aulas, elas iriam, na verdade, só até dia 30 de abril, né? Até final desse mês, e depois começaria parasita. Creio que o professor vai continuar dando aula para vocês parasitos, se caso for necessário, por videoaula, mas não tenho certeza. Tenho certeza que eu tenho que a gente tem que cumprir a nossa carga horária, tá? E aí, como que as aulas elas eram organizadas? Uma vez por semana, onde vocês eram divididos em turmas, né? T11, T12, T13, T14, se eu não me engano. E aí eu ia repetir a mesma aula toda semana para vocês. Então, o que eu acho mais prático? A gente adiantar o conteúdo e cada semana eu liberar uma aula. Assim a gente vai conseguir estudar com mais detalhes todas as infecções em todos os sistemas que eu quero abordar com vocês, tá? Pessoal, se vocês forem pegar o livro de virologia, a bibliografia que eu recomendo, a bibliografia do WIG, né, Virologia Humana, vocês vão ver que ele é um livro bem cansativo, ele é um livro maçante, ele traz muita característica do vírus, como que é o material genético desse vírus, como que é o sítio de replicação, como que é a patogênese, e não que isso não seja importante, mas a gente tem que parar e pensar o seguinte, quando vocês se formarem médicos, né, e forem atuar nos postinhos de saúde, o que vocês mais vão encontrar vão ser virose, né? A maioria, então, dos pacientes vai chegar para vocês com algum tipo de virose. Então, o que eu faço foco nas minhas aulas de virologia? Tentar associar sintomas clínicos e, através dos sintomas clínicos, a gente conseguir chegar no diagnóstico. Tá? A gente vai ver que é muito difícil chegar no diagnóstico viral apenas por sintomas clínicos, né? Por quê? Porque a maioria das infecções, então, virais, elas acabam tendo sintomas muito semelhantes e que se confundem muito facilmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre destacar, isso é o achado patognomônico, né? Esse achado é o que diz especificamente para você suspeitar de uma infecção por um vírus e não por uma bactéria e para discriminar entre as infecções virais, tá? Para começar a nossa aula, eu sempre gosto de trazer a aula com um caso clínico. Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês lerem esse caso clínico e aí tentem decifrar o que esse caso clínico, de que ele está se tratando, vamos dizer assim, né? Qual que é o provável diagnóstico, como que ocorreu a forma de transmissão, que medidas terapêuticas a gente poderia adotar, tá? E como que a gente faria o diagnóstico? Então, só com base naquilo que a gente já conhece, que são sintomatologias, certo? E alguns exames laboratoriais. Então, vou dar aqui um minutinho para vocês lerem, certo? E aí vamos conversando ali no chat. Vamos ver quem é a primeira pessoa que descobre o nosso primeiro caso clínico. Karine. Vômito explosivo é o mesmo que vômito em jato? Exatamente. Vômito explosivo, vômito em jato, aquele vômito que tem um alcance longo, né? Quase, a gente diz que ele chega quase 1 metro. E é uma característica bem importante desse tipo de virose. E aí? Alguma suspeita? Vou ler com vocês, então. Meningite. Vamos pensar. A gente está falando de uma criança de 3 anos que apresentou-se ao atendimento hospitalar pediátrico, acompanhado de sua mãe, né? Ambos, tanto então a criança quanto a mãe, apresentavam episódios de diarreia aquosa, então nosso primeiro sintoma é diarreia, vômitos explosivos, vômitos a jato, como vocês desejarem falar, tá? Mal-estar e um pico febril de 38 graus. Dor de garganta e esses sintomas já apareciam há 3 dias.
Bom, de cara, isso é muito comum, né? No postinho de saúde que vocês forem atender, então sempre vai ter alguma criança que vai chegar com vômito, com diarreia, né? Clássico, episódio clássico. E aí a mãe comentou que essa infecção, né, iniciou após a criança ter brincado numa pracinha. Bom, daí vocês, como médicos, vão solicitar alguns exames laboratoriais para verem o estado, né, o status geral dessa criança. Dentre os exames, vocês solicitam o clássico, o hemograma, né? E esse hemograma, ele vem, então, com uma linfocitose. O que é linfocitose? É aumento no número dos linfócitos, tá? Com isso, a gente já consegue fazer a primeira distinção, se é uma infecção por vírus ou se é uma infecção por bactéria, tá? Como deu linfocitose e a gente estudou que o aumento no número dos linfócitos de modo total, sem discriminar, indicava uma infecção por vírus, então a gente já sabe que é vírus, tá? Se fosse, por exemplo, bactéria, teria um aumento no número dos neutrófilos. Então aqui a gente já sabe que é uma infecção provocada por vírus. E aí, sem pestanejar muito, vocês como médicos pediram 2 exames. A detecção dos níveis de sódio e a detecção dos níveis de potássio. E os resultados laboratoriais foram os seguintes: hiponatremia, que é diminuição dos níveis de sódio, e hipocalemia, que é diminuição nos níveis de potássio, tá? E tem que cuidar para não confundir com hipocalcemia, que é no cálcio. A gente nem tá falando em cálcio aqui. Por que pedir esses 2 exames laboratoriais são importantes, especialmente para a criança? Porque a criança, quando ela começa, então, com um vômito frequente, esse vômito em jato, esse vômito explosivo, associado à diarreia, a criança desidrata muito fácil. Então, os 2 marcadores para ver como está o equilíbrio hidroeletrolítico básicos que a gente pode solicitar é ver o nível de sódio e ver o nível de potássio, tá? Então, essa criança ela já está num quadro onde os níveis de sódio e níveis de potássio estão reduzidos. Então, a gente já sabe que um diagnóstico é clássico, né? Ela está com uma virose, né? Provavelmente esse vírus está afetando o trato gastrointestinal, provocando então o clássico quadro de diarreia, vômito e febre, tá? Formas de transmissão. As formas de transmissão dos vírus que afetam o trato gastrointestinal, a gente vai ver agora, a maioria deles é através de fomites, né? Então, o contato com uma superfície que estava ali com um vírus, o próprio fato da criança ter brincado numa pracinha de areia, sabe que criança adora comer areia, pode estar comendo um vírus que estava aí, que um animal defecou, né? Pessoas necessidades, pode ter contraído a virose nessa forma de transmissão, tá? Que medidas a gente adotaria? Para uma criança que está apresentando episódios de diarreia, vômito e mal-estar, o que vocês precisam fazer? Primeiro, controle da febre, né? E aí a gente já estudou lá em imuno que a febre é um mecanismo fisiológico do corpo, coordenado pelo hipotálamo, né? Cujo objetivo é aumentar a temperatura corporal justamente para desnaturar proteínas e com isso desnaturar também o vírus, tá? E aí uma levezinha dor de garganta, a gente já vai falar o porquê que ele tinha dor de garganta também. Como que eu vou fazer o manejo dessa criança? Essa criança eu só preciso esperar passar o ciclo viral, né? Então, o que eu vou administrar para a criança? O que eu preciso receitar? Primeiro, um antitérmico para controlar esse pico febril, né? A gente sabe que crianças, elas ficam mais suscetíveis à febre também, então febres acima de 38 graus, às vezes elas podem até mesmo convulsionar, então o controle febril tem que ser feito, e isso é feito naturalmente com o uso de antitérmicos. E o segundo sintoma, né, status geral, digamos assim, da criança que precisa ser controlado, é essa perda de líquidos, né? Essa perda de líquido está perdendo junto com as fezes diarreicas, está perdendo potássio e está se perdendo sódio. Então, qual que é a indicação para o tratamento dessa criança? Repor
líquido, certo? E aí, neste quadro aqui, quando modifica já os níveis de sódio e potássio, a gente tem que indicar para essa criança uma reposição hídrica endovenosa, um sorinho, por exemplo, né? Eu não posso mandar essa criança para casa pedindo para a mãe que ela faça reposição hídrica, só com um Hidrafix, com aquelas soluções fisiológicas, porque a criança ela não vai querer tomar, certo? Criança de 3 anos faz birra para comer, faz de conta doente, faz birra, então vai ser muito mais difícil ela repor. Então, o indicado nesse caso aqui seria fazer um sorinho fisiológico, tá? Vai controlando a febre, depois que passar o ciclo do vírus, que a gente vai ver agora quanto tempo dura, essa criança tende a melhorar ao longo dos dias, certo? Aqui na D a gente tem, por que essa doença afeta crianças, geralmente menores de 5 anos, e qual a complicação nesse caso? Bom, crianças, né, elas têm menos produção de anticorpo. Então, ao nascer, após os 6 meses, a gente começa a produzir anticorpos, certo? Então, à medida que a gente vai entrando em contato com diferentes patógenos, com vírus, com bactérias, com fungos, com parasitas, é dessa forma que a gente vai produzindo os nossos próprios anticorpos. Então, quando a criança ela sai de casa e começa a brincar na pracinha, digamos assim, é que ela vai entrando em contato com diferentes tipos de vírus. Então, por isso que ela é mais suscetível, porque ela ainda não tem anticorpos pré-formados, né? Se a gente for comparar um quadro de diarreia e vômito entre criança e entre adulto, crianças são bem mais propensas a ter esse quadro de diarreia e vômito do que adultos, porque nós adultos já temos vários anticorpos pré-formados, certo? A grande complicação nesse caso é exatamente essa perda fácil de eletrólitos, perda de potássio, perda de sódio. E aí, puxando um pouco da fisiologia, lembra que toda vez que eu perco potássio, que eu perco sódio, eu gero um desequilíbrio hidroeletrolítico, que isso afeta tanto contratibilidade cardíaca, tanto quanto excitação dos neurônios, né? Então, a nível do sistema nervoso central. Então, esses dois íons, vamos dizer, mais importantes do nosso corpo, tá? E qual que é a forma de diagnóstico? Isso a gente vai comentar, então, agora ao longo das aulas, tá? Pessoal, então, esse caso a gente classifica ele como um caso de doença diarreica aguda, ou DDA, tá? Quando eu coloco doença diarreica aguda, eu não estou especificando nenhum vírus. Eu sei que essa criança, ela está, então, com um tipo de virose. Clássico, né? Eu costumo dizer que vocês, assim, quando se formarem médicos, os médicos mais adoram dizer, não sabe o que é, diz que é uma virose, né? Então, é exatamente isso. É uma virose que está provocando uma doença diarreica aguda. O que a gente precisa só entender para caracterizar como doença diarreica aguda? Esta doença, ela precisa ter um aumento no número de evacuações. As evacuações, elas têm que ser pastosas ou líquidas e ser 3 ou mais evacuações dentro de 24 horas. Então, isso é bem importante para vocês perguntarem para a mãe quando ela chega com a criança no hospital, no pronto atendimento, por exemplo. Porque a mãe, ela é apavorada, vocês sabem, tem mães loucas que chegam, meu filho tá com febre, tá com diarreia, e aí tu pergunta pra mãe, tá, mas quantas vezes foi a evacuação? E ela vai te dizer, foi uma vez durante o dia. Não, calma aí. Uma vez 24 horas não vai ser suficiente para essa criança perder quantidades excessivas de sódio e potássio, tá? À medida que essas evacuações vão aumentando, seja 3 vezes ou mais por dia, aí que a gente tem um problema, aí que a gente tem que abrir o olho, certo? Agora, se ela vier acompanhada de vômito, aí você está tendo 2 perdas, né? Perda via oral e perda via trato gastrointestinal. Então, está perdendo mais líquido, aí tem que abrir o olho mais. Se vier acompanhada de febre, nem se fala. E muitas vezes pode ou não vir acompanhada de dor abdominal. E essa dor abdominal, a gente só vai ver que é justamente o efeito lítico do vírus, o efeito de destruição ali das vilosidades intestinais, tá?
Então, doença diarreica aguda tem que ter pelo menos 3 ou mais evacuações ou ser evacuação acompanhada de vômito ou evacuação acompanhada de febre. O que a gente precisa ainda fazer a distinção entre doença diarreica aguda de disenteria, dissenteria, tá? Este termo, ele é utilizado quando há presença de sangue ou muco nas fezes, né? Nas fezes diarreicas ou nas fezes líquidas. Então, essa é outra pergunta que precisa ser feita durante o screening, né? Quando esse paciente ele chega lá no pronto atendimento, primeiro, a gente precisa saber o número de evacuações e, segundo, como é que é a consistência dessa evacuação. Agora, se o paciente relata que, por exemplo, ele está perdendo junto às fezes sangue, abre o olho, porque o efeito citolítico, né, o efeito lítico do vírus, já está um efeito tão prejudicial a ponto de romper vasos sanguíneos, por exemplo, e eliminar sangue nas fezes. E muco nem se fala, porque a gente já comentou na aula de imuno que o muco é uma resposta fisiológica. A gente sabe que os neutrófilos, né, por exemplo, eles mesmos liberam através das suas enzimas, mieloperoxidase, o muco, certo? Então, o muco é uma resposta de que a imunidade deste indivíduo ela já está ativa a ponto de chegar células, chegar muitos glóbulos brancos, muitos leucócitos para o local, e esses leucócitos e glóbulos brancos já estão sendo eliminados nas fezes. Então, a gente já tem um processo inflamatório maior, certo? Vamos ver aqui. Prof, doença diarreica aguda pode ser a mesma coisa que algumas intoxicações alimentares ou são diferentes? É a mesma coisa. Então, a gente caracteriza doença diarreica aguda por esse número exacerbado de evacuações acompanhada de vômito, febre ou dor abdominal. Não interessa se é vírus, se é bactéria, se é uma intoxicação alimentar, se é algo que a pessoa comeu, que não fez bem, não interessa. É doença diarreica aguda. Tá? Então, quando vocês vão atender em pronto atendimento, vocês vão ver que todo paciente que chega tem que ser colocado o CID, que é um código da doença, tá? Eu não sei exatamente a causa dessa doença, eu vou colocar o CID para doença diarreica aguda, tá? Como que seria esse muco? Bom, esse muco, ele se apresenta, na verdade, como fezes esbranquiçadas, como se fosse um muco, como se fosse, sabe quando assou o nariz e sai aquela secreção meio esbranquiçada, meio amarelada? É isso que você vai encontrar nas fezes, tá? A presença ou não de sangue, a presença ou não de muco, é uma das coisas que nós, como... Peraí, parei de falar porque apareceu aqui para mim que essa reunião terminará em 10 minutos. Ué, eles estão bloqueando agora? Botei para remover. Espera. Ué, o que aconteceu?